O Encontro Marcado está de volta e agora eu recebo o vereador Marcos Papa, aqui de Ribeirão Preto. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu, Jâney. O vereador Marcos Papa tem um trabalho interessante e, como legislador, tem cobrado as autoridades responsáveis da nossa cidade. Nós vamos começar falando, Marcos, a tarifa do ônibus teve um aumento equivocado na cidade? Eu creio que sim. Na minha opinião, depois de tudo que a CPI do transporte revelou, eu fui o relator da CPI do transporte, presidida pelo vereador Ricardo Silva. Depois de tudo que relatamos na CPI, nós não temos, por exemplo, hoje, um número confiável de qual é o real faturamento das empresas de ônibus em Ribeirão Preto. Parece um absurdo isso, mas nós não temos essa informação. Nem foi revelado para a CPI. Nós também não temos o quanto que a empresa gasta, o quanto que a concessionária gasta para o transporte. Porque essa diferença entre faturamento e despesa é que vai justificar um aumento de tarifa ou não. Como nós não temos essas informações com segurança, isso não foi feito de forma transparente, creio que foi inadequado esse aumento, a população não deve aceitar esse aumento que teve na tarifa de ônibus. A desculpa de que está abaixo dos índices de inflação não é desculpa. A concessionária precisava, inclusive, no nosso entendimento, no meu entendimento, Jarney, abaixar o preço da tarifa se for contabilizado os recursos com propagandas em pontos de ônibus, coisa que é um escândalo em Ribeirão Preto, um verdadeiro escândalo. Só para quem está nos assistindo nos entender, essas propagandas em pontos de ônibus, eu não sou contra a propaganda, muito pelo contrário. Eu queria que os 2.700 pontos de ônibus de Ribeirão Preto tivessem propaganda, para que pudesse ter banco e cobertura para todos os usuários. Porque você sabe que em Ribeirão Preto os pontos de ônibus não são para seres humanos, né? Nem para bicho, aquele espetinho que sinaliza que é um ponto de ônibus. E hoje a prefeitura poderia fazer todos sem gastar R$1. Desde que tivesse uma administração voltada ao interesse público e não ao interesse de particulares, nesse caso, as empresas de ônibus. Então, vereador Papa, no seu entender, o que pode ser feito a partir de agora, então, o aumento já está aí? O aumento já está aí, a população não tem que aceitar. Estou fazendo um requerimento, requerimento é um instrumento da Câmara, um ofício ao Ministério Público para ter esses números. Qual é o faturamento das empresas, o quanto elas estão gastando, o quanto não estão contabilizando de receitas com anúncios em pontos de ônibus. Na investigação que eu fiz, alcança a casa dos 100 milhões por ano, um absurdo, é muito dinheiro. Nós poderíamos ou ter a redução da tarifa ou pontos de ônibus com banco e abrigo. Eu acho que dá para fazer os dois, Jarney. Com relação, Marcos, à ciclovia, o senhor entrou com um pedido para que não fique pequena a interligação entre essas ciclovias que serão criadas. Exato. São 3 coletivos em Ribeirão Preto que cuidam, que gostam, que são amantes do pedal. É o Óbvios Mexidos, o Projeto Entre Rios e o Ciclovidas Ribeirão Preto. O PAC 2 agora não é um programa cicloviário, é um programa de mobilidade urbana. Vai mandar recursos para Ribeirão Preto para fazer 30 quilômetros, entretanto com pequenos trechos espalhados por toda a cidade. A tendência é isso virar espaço de caminhada. Nada contra a caminhada, mas ciclovia não é para isso. Então nós pleiteamos junto à Caixa Econômica Federal, junto com a Prefeitura e a Transerp, que esses 30 quilômetros sejam num canto da cidade e haja interligação, para que pelo menos naquele pedaço da cidade as ciclovias estejam interligadas e os usuários possam usar a ciclovia com segurança. Ciclovia não é somente para lazer, muito pelo contrário. Ciclovia é opção de transporte com segurança para quem usa bicicleta, sem precisar ir para o trabalho disputando espaço nesse trânsito caótico com um para-choque de caminhão e de automóvel. Ribeirão é uma cidade bem grande, merece muito mais ciclovias, com certeza. Muito mais. Nós temos aproximadamente aqui 12, 13 quilômetros de ciclovia. É 10% do que uma cidade como Sorocaba, por exemplo, tem. Cidades menores que Ribeirão Preto já têm uma quilometragem muito maior de ciclovia. E a ação em ciclovia, ela tornou-se muito mais urgente porque essa política do governo federal de entupir as cidades com automóvel, né? O governo está tirando bilhões de investimentos em transporte público e incentivando a compra de automóvel, incentivando o uso de gasolina. Você sabe que hoje o Brasil importa gasolina por um preço e vende mais barato aqui dentro.
Mas o usuário pode dizer, mas a gasolina está tão cara? E é verdade, o governo conseguiu criar a situação mais cruel possível. A gasolina está cara e mesmo assim ele importa por um preço e vende mais barato aqui dentro. É por isso que a Petrobras toma um prejuízo de 12 bilhões por ano só com a conta gasolina. E de tabela mata o segmento do etanol tão importante aqui para a nossa região e para Ribeirão Preto. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do vereador Marcos Papa, que sempre traz muitos assuntos interessantes para o programa. Muito obrigado e volte sempre aqui no Encontro Marcado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com Ribeirão Preto aqui no Encontro Marcado. Nós voltamos já já.